Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui novamente para mais uma super dica de leitura. Eu já indiquei Introdução aos Evangelhos, uma pesquisa abrangente sobre os Evangelhos e a vida de Jesus, de Cristo. E esse é o segundo volume do box, do Greg Blumberg, que é doutor em Novo Testamento pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, com especialização em parábolas, no Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e com ênfase também em hermenêutica. Ele dá aula no Regent College, né, um dos seminários mais famosos do mundo, e é um dos principais eruditos do Novo Testamento, mais respeitados do mundo, o Greg Blumberg. E agora, nessa maravilhosa obra, ele vai tratar uma introdução de Atos a Apocalipse, uma pesquisa abrangente de Pentecostes a Patmos, de Atos a Apocalipse. É uma introdução maravilhosa que ele dá de cada livro. Quem escreveu, por que escreveu, os resumos dos capítulos, os assuntos. É excelente. É excelente. E abrindo aqui para vocês verem o sumário, vocês verão que obra fantástica, né? Está o sumário. São divididos em partes. Parte 1, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, Atos, o Evangelho se espalha. Onde ele trata aqui os 28 capítulos de Atos. Todo mundo sabe quem escreveu foi Lucas. E tanto Atos como Lucas, antes era um livro só, depois foi dividido. E todas essas questões ele trata aqui. Tá? Depois vem Paulo e suas cartas, que é a parte 2. Antes ele trata sobre um pouco da vida de Paulo. Paulo, vida e ministério. Dá um apanhado geral na vida do apóstolo Paulo. Depois ele vem tratando aqui de Gálatas. O Estatuto da Liberdade Cristã. O capítulo 4, a correspondência tessalonicense. Uma visão equilibrada da volta de Cristo. Aqui estão as duas cartas. Primeira carta aos Tessalonicenses, Cristo está vindo em breve. Na segunda carta, mas não tão breve. Capítulo 5, a correspondência coríntia, combatendo ideias equivocadas sobre a maturidade cristã. Onde ele vai tratar aqui das duas cartas. A primeira carta, imaturidade interna e ameaças helenizantes externas. Na segunda carta, crescendo em maturidade, mas sofrendo as infiltrações de ameaças judaizantes. Depois vem a carta aos Romanos, que é a exposição mais sistemática do Evangelho de Paulo, que é a principal carta do apóstolo Paulo, quando ele trata da justificação pela fé. Depois vem as cartas da prisão, né? Que são as 4 principais: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Estão aqui as cartas da prisão, introdução geral. Filemon, uma resposta cristã à escravidão. Colossenses, Cristo como Senhor do cosmo e da igreja. Que Efésios, unidade na diversidade como testemunho aos poderes. Ele trabalha aqui a ideia que Paulo não escreveu a carta aos Efésios, sim, mas o nome, né, era porque a cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, era a
me fugiu agora o nome, era a capital da Ásia Menor. Era a capital da Ásia Menor. Então, Éfeso era uma carta circular. Tá? Ele trabalha essa ideia aqui. Também trabalha a ideia de que foi Paulo, ele defende que foi Paulo que escreveu. Mas tem muitos teólogos que trabalham a ideia de que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, e tem bastante argumentos para isso. E fortes. Muito bom. Filipenses, alegrem-se em todas as circunstâncias. Aí vem as cartas pastorais, introdução geral. Tito, um manual de organização da igreja. Paulo deixa Tito em Creta para ele organizar ali e fazer presbíteros, né, pastores para a igreja. Tito era um delegado apostólico. Essa função não existe mais. Naquela época tinha os delegados apostólicos. Tito era um, Timóteo também. Aí vem 1 Timóteo e 2 Timóteo. 1 Timóteo, como pastorear uma igreja e afastá-la da heresia. 2 Timóteo, passe adiante. Aí tem a parte 3, outros escritos do Novo Testamento, que é a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, 1 Pedro, a carta de Judas, 2 Pedro, as cartas de João, as 3 cartas, tá? As 3 cartas. E o último, o livro de Apocalipse. Os planos de Deus para a história cósmica. São 745 páginas. Total, ele tratando, né, dando uma introdução de Atos a Apocalipse. E mostrando aqui para vocês, vou mostrar para vocês o primeiro livro, que é o livro de Atos. Tá? Não dá para mostrar todos. Aqui, ó, introdução, que é o cânon do Novo Testamento, que é a parte 1, Atos dos Apóstolos. Todos os livros ele começa com uma introdução, que é a singularidade de Atos, que ele vai trabalhar, né, todas as perspectivas do livro de Atos, né? E tanto na introdução aos evangelhos como esse aqui, as notas de rodapé, vocês estão vendo aqui, são excelentes. Excelentes as notas de rodapé. Então aqui ele trata a autoria, né? Lucas escreveu, e sempre embaixo as notas de rodapé. A data, o público-alvo de Lucas ao escrever o livro de Atos, os propósitos que se escreveu o livro, a estrutura do livro, e aqui é o sumário do livro de Atos. Aqui é o sumário. Crítica textual, fontes, cronologia, tá? Aqui sempre tem essas tabelas, né? Pontos fixos na cronologia de Atos. Então aqui é a cronologia do livro de Atos. Pentecostes até a prisão de Paulo em Roma, que é a morte de Herodes, né? Aqui é uma cronologia do livro de Atos. E no final de cada livro tem perguntas para revisão. Nesse caso, o livro de Atos são 9 perguntas, né? E aqui começa aqui, o comentário. A missão cristã aos judeus. Aqui começa a introdução dele nos capítulos. Capítulo 1 ao capítulo 28. É excelente, é excelente. Aqui é o mapa
distribuição de legiões romanas na época de Tibério, que era o imperador. Então é um dos melhores livros, uma das melhores introduções aqui ao Novo Testamento, tá? Excelente. E já é a segunda parte, ó, a igreja na Judéia, Galiléia e Samaria. Aqui, ó, o grande avanço de Estevão, Atos 6 e 7, e assim sucessivamente. É um livraço, tá? Dando a introdução de cada livro do Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, que eu já mostrei para vocês, primeiro livro, e esse aqui de Atos a Apocalipse, de Greg Blumberg. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aí nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sino para receber todas as notificações, ok? Divulgue o canal para os seus colegas, amigos, para nós chegarmos a 1000 inscritos. Essa é a nossa meta. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.